é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém apresenta Programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso enquanto a zona continua no Congresso? Quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que deputado não ganha mensalão? Programa Voz dos Estudantes. Apresentação: Eric Lima. Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do programa Voz dos Estudantes, aqui pelas ondas sonoras da 87,9 e aí também na live via Facebook. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu gostaria apenas de fazer uma pequena ressalva. No sábado passado, nós tínhamos planejado apresentar um programa no intuito de discutir a situação política nacional, apresentar um pouco dos planos de governo dos candidatos, apresentar um pouco das propostas e as viabilidades dessas propostas. Era também nosso intuito explicar como funcionava a política, explicar a função do deputado estadual, do deputado federal, do senador, presidente e governador. Acontece que nós não tivemos condições de apresentar este programa em função do fato de ter havido, de acordo com o pessoal da Rua Nova FM, uma reunião no dia que inviabilizou o nosso programa. Nós não fomos avisados da realização dessa reunião, de forma que nós avisamos que ia ter o programa, mas o programa acabou não acontecendo. Nós esperamos realmente que não aconteça outra vez este fato, e como nós estamos no segundo turno ainda em eleições, no sábado anterior às eleições do segundo turno, nós vamos novamente apresentar para vocês os planos de governo, fazer essa discussão, quais foram as mudanças de marketing de ambos os candidatos, vez ou outra falar também sobre candidatos a governadores em outros estados, já que a Paraíba elegeu governador em primeiro turno, mas, como nós sabemos, em uma economia constantemente globalizada, governadores de outros estados, as suas ações determinam e influenciam consideravelmente as ações dos outros estados do nosso país. Então, nós pedimos desculpas por não termos apresentado o programa no sábado passado. Nós sabemos da importância daquele programa, nós sabemos da necessidade de trabalharmos aqueles temas no dia antes da eleição para pensarmos um pouco sobre o nosso voto. Evidentemente, naquele momento, nós faríamos a discussão apartidariamente, mas agora, como nós já encerramos o primeiro turno, nós poderemos falar do primeiro turno de forma partidária. E no segundo turno, as reflexões são apartidárias.
por conta das eleições que nós teremos, mas a reflexão que nós iríamos fazer eram reflexões apartadas no sentido de pensar os candidatos. Agora nós podemos criticá-los, os candidatos que não foram para o segundo turno, claro, podemos criticá-los, podemos louvá-los, podemos fazer as nossas leituras pessoais, que antes nós não poderíamos fazer. Isso com relação aos candidatos que não foram ao segundo turno. Aí, após o segundo turno, nós voltaremos a fazer as leituras críticas pessoais. Até então, nós só podemos fazer as leituras, espero que você entenda, leituras pragmáticas, leituras muito mais conceituais do que pessoais. Muito bem. Hoje é 13/10/2018, nós estamos dando início à apresentação do programa Voz dos Estudantes, feita, portanto, essa ressalva. Vamos começar a debater e a discutir o programa de hoje. A nossa intenção hoje, mais uma vez, é discutir política, mas agora pensar um pouco o resultado das eleições que aconteceram no último domingo. O Brasil foi às urnas e escolheu, a princípio, o Brasil que queria. Lembro daquela campanha que a Rede Globo realizou ao longo desse primeiro turno. E muitos de nós não percebemos a importância da pergunta que a Globo vinha fazendo. Porque a partir do momento que nós votamos para presidente, a partir do momento que nós votamos para deputado, para senador, para governador, nós estávamos, no nosso íntimo, respondendo a pergunta qual Brasil nós queríamos no futuro. A pergunta ela é feita em todas as eleições. As eleições, na verdade, elas precisam ser entendidas como verdadeiro plebiscitos. Que é o que são? O que é um plebiscito? É alguma coisa, é uma decisão que o Estado precisa tomar e que, ao invés do Estado tomar por si mesmo, ao invés dos nossos representantes escolher por nós, nós escolhemos de fato. É um dos poucos momentos em que existe a democracia direta no nosso país, através do plebiscito. Eu estou chamando de plebiscito em função do fato que não é o Estado escolhendo quem representará o Estado, é o povo escolhendo quem representará o Estado. Então, nesse sentido, a eleição deve ser entendida como um plebiscito. E quando um povo escolhe o seu governante, o povo escolhe também o modelo de país que aquele governante está propondo. Então, é sempre interessante que você faça a leitura, como nós fizemos anteriormente em outros programas, comparando a proposta de governo do seu candidato a presidente, a proposta de governo do seu candidato a governador e a proposta de governo dos seus candidatos a deputados e senadores. Por que isso? Porque muitas das vezes, quando nós elegemos um presidente de um partido, o presidente de uma determinada coligação partidária, de uma determinada ideologia, nós elegemos uma bancada para deputados e senadores de outra vertente, nós estamos automaticamente criando um ponto de conflito, um ponto de cisão na política, no ordenamento político brasileiro. Acontece que nós estamos tendendo, de acordo com a eleição anterior, o povo brasileiro, de acordo com as pesquisas, de acordo com o que a gente vê mesmo na rua a rua, no boca a boca, nós estamos tendendo a escolher um projeto de governo um pouco mais conservador, tendente ao liberalismo. E nós precisávamos ter escolhido, caso queiramos que este presidente, com esta proposta, tenha governabilidade, uma Câmara de Deputados e um Senado Federal devidamente ligados ao mesmo plano de governo. Parece que, de acordo com o resultado das eleições, a maior bancada de deputados do Brasil hoje para o próximo mandato é a bancada do Partido dos Trabalhadores, que sempre desde após o impeachment, se demonstrou contrário aos projetos de governo do então candidato Jair Bolsonaro, e como agora estão fazendo o confronto frente a frente. Mas a nossa maior bancada de deputados hoje é a bancada do PT. Então, nós já estamos prevendo que a equação ela não bate. Nós vamos ter um governo federal, ao que diz as pesquisas, primário, ao que nos diz as pesquisas. Nós teremos um governo do Jair Messias Bolsonaro, que está em frente em todas as pesquisas, e nós teremos uma Câmara de Deputados um pouco mais resistente a esse projeto de governo. Então, me parece que nós vamos enfrentar um futuro um pouco complicado. Mas aí você pode até dizer,
Mas o PSL, o partido do presidenciável Jair Bolsonaro, elegeu também a segunda maior bancada de deputados. Claro, e foi, evidentemente, um feito fantástico para o presidente, para o candidato a presidente, melhor dizendo. Foi um feito fantástico, porque o PSL saiu do nada, quase do zero absoluto, a ser a maior bancada de deputados na Câmara de Deputados. Isso foi um feito extraordinário para a história da política brasileira. Nós acompanhamos alguns resultados ao vivo, e eu lembro dos jornalistas da Globo, jornalistas da SBT, da Band, todos estarrecidos, extasiados com a situação, porque algumas pesquisas indicavam que candidato X estava na frente, e na hora do voto o candidato Y, que estava nas últimas colocações, em função do fato de estar sendo apoiado pelo Messias Bolsonaro, foi eleito. Então foi uma mudança muito radical. Essa mudança radical, como nós sabemos, não tem ainda uma denominação clara, uma direção às luzes. Isso porque nós elegemos, a grande maioria, candidatos novos. E nós podemos esperar de candidatos, de representantes novos, qualquer coisa. Apesar deles terem uma linha de raciocínio já devidamente apresentada, justamente por isso foram bem votados, nós sabemos que a estrutura política brasileira ela é complexa, ela é estranha, ela é difícil de lidar. E, de certa forma, estes candidatos que não saíram do nada, de um vídeo do YouTube, e estão nas câmaras de deputados agora, viraram deputados e senadores, eles ainda não possuem, vou usar uma palavra diferente, a malemolência dos representantes, dos nossos antigos representantes. Eu não sei, eu não teria condições hoje de afirmar se isso é um ponto positivo ou se isso é um ponto negativo, porque a história ela é cheia de surpresas. O futuro ele é sempre incerto. Eu espero fielmente que, uma vez eleito qualquer um dos candidatos a presidente, ele tenha um congresso amigável, no sentido de defender as propostas que devem ser defendidas e não defender as propostas que não devem ser defendidas. O problema, Bruno, é que o critério de defesa ou não de determinada proposta depende do candidato, é extremamente subjetivo. Mas nós esperamos que qualquer um dos candidatos que sejam eleitos tenha um congresso amigável, um congresso que aceite o que for preciso ser aceito e negue o que for preciso ser negado. Muito abstrato, confuso, difícil. O que eu tenho como certeza independente de quem for eleito, alguma coisa vai dar muito errado. Eu tenho certeza disso. Alguma coisa vai dar muito errado. Por quê? Nós estamos passando por um problema social gravíssimo, que é a falta de lideranças. Não, mas e o candidato Jair Bolsonaro não conseguia aglomerar o povo? Não, ele não conseguiu aglomerar o povo. Porque quem é Jair Messias Bolsonaro para o povo? Para uns, ele é o Jair Messias Bolsonaro das armas. Para outro, ele é o Jair Messias Bolsonaro da família. Para outro, Jair Messias Bolsonaro de Deus. É o Jair Messias Bolsonaro do kit gay. E por aí vai. Ele é um candidato de fazer efeito, de vídeo de YouTube, de postagem no Twitter. Isso não sei o que estou dizendo, certo? Existem diversas análises políticas nesse sentido na internet. E cada um que vota em Bolsonaro vota por uma razão dessa, uma razão específica, uma razão subjetiva, uma razão de crença pessoal. Então, o que é que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um aglomerado de pessoas que pensam diferente, mas que acreditam que uma única pessoa é sozinha capaz de realizar todos os feitos que aquelas pessoas diferentes querem que sejam realizados. Então, eu acho, nesse sentido, que alguma coisa vai dar errado por conta disso. O Messias Bolsonaro não conseguiu aglomerar o povo como está parecendo. Por outro lado, nós temos a campanha, eu vou dizer uma campanha errante. Errante no sentido de que não tem um destino, não tem um rumo, do Haddad. Agora o Haddad adquiriu um novo, pelo menos o pessoal do marketing de Haddad adquiriu uma nova cor para representar o partido. Na segunda-feira mesmo, um dia após a eleição, resolveu se distanciar das grandes lideranças internas.
E mudou completamente a feição da campanha. Eu lembro, eu fiquei completamente... eu fiquei completamente estarrecido, completamente sem saber o que estava acontecendo quando eu vi o Fernando Haddad no Jornal Nacional negando o José Dirceu. Que quem conhece a história do Partido dos Trabalhadores sabe que o José Dirceu é a mente maior do partido. Aí o cara, candidato a presidente, nega o José Dirceu como estratégia de campanha, disse ele. Então, alguma coisa está errada na campanha do Fernando Haddad, nesse sentido. E como eu disse anteriormente, alguma coisa está errada na campanha do Bolsonaro. Então tem alguma coisa de errado dos dois candidatos. Por isso que eu acredito, é uma opinião pessoal, não é uma opinião da associação, não é uma opinião de Bruno Barreto, não é uma opinião dos demais membros, é uma opinião minha. Eu acredito que qualquer um que seja eleito vai dar alguma coisa de muito errado. Mas aí eu lembro de uma frase que eu gostei muito, de um indivíduo que se denomina filósofo brasileiro, não vou aqui dizer que não é o que é, mas eu gostei muito desse pensamento, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho disse o ano passado que de nada adiantava Bolsonaro se eleger presidente, como ele já estava prevendo isso, e o povo não subir junto com o Bolsonaro. Então, o candidato ele deve subir e levar os seus, e os seus no sentido de que o povo deveria verdadeiramente governar. Então, é isso. Isso serve tanto para Bolsonaro, isso serve tanto para Haddad, isso serviria para Ciro, se Ciro tivesse ido para o segundo turno, isso serviria para o Cabo Daciolo, se o Cabo Daciolo tivesse ido para o segundo turno. Então, esse raciocínio, ele é universal. O candidato que for eleito, ele precisará ter como base de resistência o povo. Sem um povo como base de resistência no sentido de que as propostas que o candidato apresentar ao Congresso Nacional, o povo vai estar defendendo o presidente para forçar o Congresso Nacional a votar essas pautas. Caso contrário, o presidente vai ser forçado a entrar em acordo com o Congresso Nacional e fazer a mesma política que sempre foi feita no Brasil. Então, o nosso sentimento é um sentimento de medo. Eu particularmente, não acredito que um governo de Jair Messias Bolsonaro seria um governo estável. Também não acredito que um governo de Fernando Haddad seria um governo estável. As duas opções me parecem serem duas faces de uma mesma moeda. Mas nós temos que escolher. Aí você me pergunta, podemos escolher a anulação do voto, o voto em branco? Podemos. Mas e aí? Faz que diferença? Alguém vai decidir por você no final das contas. Alguém vai definir se seu presidente será o Fernando Haddad ou será o Jair Messias Bolsonaro. Então eu acredito que para agora o ideal seria você escolher. Porque alguém vai escolher por você. Então se alguém vai escolher por você, é melhor que você faça uma escolha baseada naquilo que você acredita. Se você acredita num projeto de governo mais conservador, você tem o seu candidato. Se você acredita num projeto de governo mais social-democrata, você também tem o seu candidato. Então vote. Não adianta. Mas se você não for de nenhum nem do outro. Então não seja nem de um nem de outro, mas faça análise dos planos de governo. Tem vários vídeos no YouTube mostrando isso. E veja qual é o que melhor se adequa àquilo que você espera de Brasil. Eu aconselho que o ideal é que você vote. Porque você votando ou não votando, alguém vai escolher por você, isso é claro. Mas é muito melhor você ter aquela evidência, ter aquela alma lavada de dizer o candidato foi eleito, mas não como eu voto, ou o candidato perdeu, mas perdeu honestamente, ou alguma coisa nesse sentido. Faça valer o direito que muitos lutaram para ser conquistado, que é o direito ao voto. Então vote, independente de qual seja o seu candidato. Mais uma vez, você não precisa ser liberal, conservador para votar em Bolsonaro. Assim como você não precisa ser comunista para votar em Haddad. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra necessariamente. Então, o ideal seria que você fizesse essa pesquisa. Porque, mais uma vez, vão escolher por você. Não importa o que aconteça. No dia 1º de janeiro, nós vamos ter um presidente novo. Então, pelo menos dê a sua contribuição dizendo que desses presidentes você queria ser representado, que fosse representante do nosso país. Pois bem. Bruno, alguma consideração a fazer acerca disso? Nenhuma, Eric. Na verdade, todas as palavras que você falou foram bem mediadas.
O que a gente tem que botar em mente, e eu acho bem importante de se lembrar, é que nós vivemos em uma democracia. E assim como vivemos em uma democracia, o desafio é conviver com a opinião do outro, que por muitas vezes é difícil. Então, se você não consegue, por exemplo, suportar a opinião do outro, se tem várias desavenças, então não existe a prática da democracia. Quer queira ou não, democracia exige um respeito mútuo de todos os lados. Pois é, e agora é o momento de se respeitar a diferença. Nós estamos acompanhando a todo instante diversas notícias de agressões, tanto de um partido quanto de outro, de agressões de eleitores a outros eleitores de oposição. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos partir para a violência física. A nossa guerra tem que ser no argumento, nossa guerra tem que ser no diálogo, na conversação. Nós estamos escolhendo um futuro presidente, é a maior e mais importante escolha que nós temos na nossa vida. Então nós não podemos fazer isso usando argumentos de violência, usando argumentos de força. Isso, nem os candidatos, nem os eleitores do Bolsonaro, nem os eleitores do Haddad, porque ambos os eleitores, em função de acreditarem em um dos dois projetos, acabam por negligenciar, acabam por negar o outro projeto. Isso é absurdo, certo? Nós estamos, como o Bruno disse, evidentemente, em uma democracia e nós precisamos necessariamente prezar por elas. Pois bem, infelizmente eu estou com esse tom de voz um pouco mais baixo, estou falando um pouco mais calmo, porque, como eu disse anteriormente, eu realmente estou com medo do que vai acontecer. Eu estou completamente preocupado. Eu não acredito que nenhum dos dois projetos tenha possibilidade de construir um melhor país. Eu vou fazer a minha escolha, eu vou fazer o meu voto, vou dar a minha contribuição, mas acreditando que, independente de quem for eleito, sou eu, alguma coisa de muito errado vai acontecer. Mas nós temos que escolher. Mas vamos tentar mudar de assunto e ver o que vai acontecer. Bruno, as eleições estão acabando. Sabe o que isso significa para o Brejo Paraibano? Concursos públicos. A cidade de Belém, bem como a cidade de Pirpirituba, Sertãozinho, Guarabira, Bananeiras e Solânia planejaram desde o começo desse semestre a organização de um concurso público em conjunto. E sabe o que é mais legalzinho? Todas as provas serão realizadas em um único dia, para evitar que candidatos de uma outra cidade se inscrevam na sua cidade, na nossa cidade, assim dizendo. De forma que, ao que parece, essa proposta visa diminuir a quantidade de inscritos e assim facilitar que você, morador de Belém, de Pirpirituba ou de algumas dessas cidades que foram aqui citadas, a se inscreverem e terem uma concorrência menor e assim poderem participar e assim poderem, aliás, concorrer com os próprios cidadãos da sua cidade e não mais com cidadãos de outros municípios. Por outro lado, é bem interessante destacar que só são 6 cidades do Brejo Paraibano que vão fazer esses concursos. Logo, vai ser impossível que evitar que outras pessoas de outras cidades não se inscrevam. Mas isso consideravelmente vai diminuir a concorrência. Então, se você está à procura de um emprego fixo, contratado por uma prefeitura via concurso público, aqui no Brejo Paraibano, o seu caminho será uma dessas 6 provas que acontecerão de acordo com as notícias, de acordo com o que foi divulgado por alguns blogs de notícias ainda nesse ano. Como começar a estudar? Essa é a nossa questão a partir de agora. Esse programa tem como intuito não só discutir um pouco de política, discutir um pouco da realidade social, mas eminentemente, nosso programa é educacional. Tem como objetivo primordial levar algumas dicas de estudos e algumas formas de como direcionar o seu caminho rumo a Enem, a vestibuladas e a concursos públicos. Fizemos agora a nossa ressalva política, dei a minha opinião, você pode ficar à vontade para dar a sua opinião também, nós temos online via Facebook, mas vamos voltar a falar do que nos interessa propriamente dito, que é concurso público, que é Enem e é vestibular. Só então, um avisozinho, basicamente, eu estarei deixando isso para o fim das eleições, mas após as eleições eu estarei retornando com
o quadro que ajuda vocês a concurso público, tanto na área de direito administrativo como na área de português, que Eric também vai ajudar, e as matérias básicas para os concursos aqui da Circunregião. Só uma dica para você, caso esteja sabendo ou não, a banca-mãe de todos esses concursos, ao que parece, vai ser a CPCom. Então, desde já, esteja de olhos abertos no que a CPCom cobra. Ótimo, a gente vai discutir essas questões já já. Daqui a pouco, dicas de estudos sobre os 6 concursos que acontecerão aqui no Brejo Paraibano. Você está no programa Voz dos Estudantes. Nós agradecemos a sua audiência. A gente volta já já para falar de CPCom, para falar de concurso. E vamos aí para o momento musical do nosso programa. Nosso povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir. Todos os sábados, das 17 às 18 horas, você ouve programa Voz dos Estudantes, um programa que tem o compromisso com a verdade e com a classe estudantil. Muito bem, retornamos agora com o programa Voz dos Estudantes, não mais para falar de política nacional, mas com um assunto de tamanha importância quanto à política nacional, que é a sua condição financeira atual. E aí, você está estável economicamente? Não. Tem intenções de adquirir a sua estabilidade? Pois bem, uma das formas legais para se fazer isso é através de um concurso público. Os concursos públicos são famosos por
seriam a porta de entrada direta do cidadão brasileiro ao serviço público. Uma porta de entrada que geralmente tende à estabilidade, à manutenção do cargo e, claro, aquele dinheiro no bolso sempre certo, como deve acontecer. Infelizmente, dado as situações econômicas do país, as prefeituras, não somente a Paraíba, mas as prefeituras e órgãos do país como um todo, estavam realizando seleção de novos funcionários, a admissão de novos funcionários, não mais por meio do concurso público, e sim por meio de um processo seletivo. Como nós já dissemos aqui em programas anteriores, a diferença do concurso público para o processo seletivo diz respeito à durabilidade do cargo. No processo seletivo, o indivíduo ele é aceito por até 2 anos. Passado pois os 2 anos, ele não tem mais o trabalho. Ele precisaria passar por um novo processo seletivo, se assim acontecesse. O concurso é diferente. Uma vez sendo selecionado do concurso público, o cidadão que conseguir assumir o cargo, após passar por um estágio probatório de 3 anos, ele conseguirá a sua estabilidade. Somente podem sair do cargo público por meio de um processo administrativo. Ou seja, a diferença é clara entre o processo seletivo e o concurso público. E por que as instituições estavam preferindo o processo seletivo? Justamente porque eles queriam dar uma flexibilizada no salário, na folha salarial. Porque o indivíduo que acessa ao serviço público por meio do processo seletivo, o contrato dele é temporário. É 2 anos. Pode ser até 2 anos, aliás. Uma vez encerrado o contrato, acabaram-se os benefícios. Então, não há progressão salarial. No caso do concurso público, há progressão salarial e isso, em alguns casos, acaba por ocasionar um inchaço na folha de pagamento. E nem toda empresa, nem todo órgão do setor público tem condições de pagar os funcionários. Quer dizer, não tem, mas nós sabemos das maracutaias nos órgãos públicos, né, infelizmente. Então, nem todo órgão tem condições de pagar a folha de funcionário completa e acaba por preferir o serviço público, preferir o processo de seleção, o processo seletivo ao invés do concurso público. Em contramão dessa realidade, nós temos um conjunto, um feito extraordinário aqui dos conjuntos das prefeituras do Brejo Paraibano, Prefeitura de Belém, Guarabira, Pirpirituba, Sertãozinho, Solane e Bananeiras, que realizarão em conjunto o concurso público. Concurso público, como nós já dissemos, que visa a estabilidade do cargo. E que esse concurso terá como foco principal aos cargos de fundamental e médio. E já foi adiantado, inclusive, que a banca responsável pela realização desse concurso será a banca da UEPB, a CPCom. A partir dessa informação, o indivíduo já tem a faca e o queijo na mão para começar a estudar. Deixa eu só dar um aviso antes de falar do estudo. Em Guarabira, em Solânia e me parece também em Bananeira, já começaram a surgir cursinhos particulares para essas provas. Então, se você quer começar a estudar para esse concurso público, aliás, se você pretende realizar esse concurso público, o ideal é que você estude a partir de agora. Vamos lá. O ideal é que você comece a estudar a partir de agora, porque as instituições particulares elas já começaram a lançar cursinhos. Então, ou você se pretende estudar individualmente, comece a estudar agora, ou você vai sair bem atrás dos outros concorrentes. Pois bem, então vamos começar a falar do método de estudo, vamos falar de como estudar. A CPCom é uma banca especializada, como muitos dizem, em língua portuguesa. Então, a prova da CPCom que elimina candidatos é a prova de língua portuguesa. Sabendo disso, é uma informação essencial. O que é que você tem que fazer? Pegar um livro de gramática, pegar um curso online mesmo, no YouTube está cheio de cursos confiáveis de gramática, cursos atualizados, inclusive, e fazer a leitura, para ir já se adaptando a esses tipos de conteúdos. Um método ainda mais eficaz que deve ser feito em conjunto é o download de provas anteriores.
pessoalmente, fiz questão de baixar todas as provas de prefeituras para nível fundamental e médio da Banca CPCom de 2013 para cá. Para as provas de língua portuguesa não vai servir muito em função da nova ortografia, mas para as outras áreas vai funcionar. Para a área de assistente administrativo, que não muda muita coisa, para a área das endemias, que vez ou outra tem alguma mudança legal, mas as provas anteriores são úteis também. Para a prova de auxiliar de administração, para a prova de auxiliar de informática. Então, se você baixar as provas anteriores, você terá condições de entender o funcionamento da prova, do modelo da prova, de entender o funcionamento de como a banca ela age e o que ela exige do candidato ao cargo, e com isso guiar os seus estudos. O Bruno vai fazer uma consideração? Acabei recebendo notícias quentes aqui que 3 cidades foram anexadas ao concurso, Pilões, Pilõezinhos e Cuitegi, e que possivelmente possa haver uma demora para a elaboração do concurso, porque vão ser muitas cidades. Para realizar a mesma prova no mesmo dia, vai ser uma banca para elaborar a prova para todas essas circunregiões, entende? Então, possivelmente, possa haver alguma demora durante o período para se realizar a prova, mas que essa demora possa ser justificada por esse grande índice de cidades que estão fazendo um concurso ao mesmo tempo e pela mesma banca. Então, vai ter mais 3 cidades anexadas aí. A informação é de quem, por favor? Veio do repórter Rodrigo Souza. Ótimo, companheiro Rodrigo Souza. Nós agradecemos muito a sua intervenção, nós confiamos muito no seu trabalho e pode ter certeza nós... E existe a possibilidade de adicionar ainda mais cidades para realizar o concurso. Está em debate aí com os prefeitos ainda das 5 regiões. Então veja aí, mais oportunidade para você que está começando a se planejar. Então, partindo do pressuposto que o concurso pode demorar a acontecer, você tem que ver isso com essa notícia com bons olhos. Isso significa que você vai ter mais tempo para estudar. Então, se você tem mais tempo para estudar, e você pode estudar a partir de agora, é claro que você sairá muito na frente do que aqueles candidatos ao cargo que ainda estão esperando a divulgação do edital. Realmente, eu não acreditaria que a CPCom teria condições de organizar um concurso em 6 prefeituras simultaneamente. Isso é logisticamente quase que inviável para uma empresa do porte da CPCom. A CPCom teve muita dificuldade de organizar o concurso em Campina Grande? Eu não diria que seria tão inviável assim. Dentro da faixa de tempo prevista, pode ser inviável. Sim. Agora, sim, dentro de uma faixa de tempo estipulada aí, eu não sei, uns 4 meses, 5 meses, pode se tornar viável com a anexação das cidades, com a distribuição de setores trabalhando firmemente nessas cidades, porque se a gente pensar na logística do Enem, o Enem abrange o país todo, só que o Enem ele tem uma logística que ele contrata, como eu posso dizer, contrata por tempo limitado certas pessoas para trabalhar e organizarem a prova e os locais da prova. Então deve funcionar desse jeito. Não, eu acredito realmente que possa vir a funcionar. Eu estou questionando a logística porque, como eu já disse anteriormente, a CPCom teve dificuldade de organizar o concurso de Campina Grande porque apesar de ser um concurso numa cidade de Campina Grande, houve uma quantidade muito grande de inscritos, quase 20 mil inscritos, e houve a dificuldade de estrutura, houveram alguns problemas na organização. Mas o que eu estou pensando, o MEC, quando realiza o Enem, o MEC é empresa, aliás, é uma entidade nacional. Então, eles têm condição de financiar uma prova a nível nacional e com pessoal, inclusive, para isso. O MEC, que é nacional, tem condições. A CPCom, por ser uma banca de universidade, eu acredito que não tenha, inclusive, um modelo de organização que preveja uma mesma banca realizando 6 concursos nesse sentido, certo? Simultaneamente. Eu não acho que há precedente para a CPCom. É uma coisa que vai ser nova para a CPCom. É uma coisa que vai ser nova para a realidade do Brejo Paraibano, que é a realização simultânea de 6 ou 7 concursos, ou 8 concursos, se essas 2 novas cidades forem anexadas. Então, como é um fato novo, nós podemos esperar algumas debilidades, mas nós esperamos que mesmo com as debilidades elas aconteçam. Agradecer desde já, Rodrigo. Sim, claro, agradecemos muito. Trabalho excelente está fazendo. Ótimo, fantástico, um menino muito
Aliás, é muito gratificante ter uma amizade com o Rodrigo, porque é um indivíduo que está crescendo aí na sua carreira, nós estamos podendo acompanhar esse crescimento. Isso é fantástico, certo? Rodrigo, a gente sempre conversava, a gente sempre discutia, e agora ele está aí voando mais alto. Muito bem, companheiro. Nós lhe parabenizamos e confiamos muito no seu trabalho. Mas só que agora, Bruno, me veio uma questão. Bruno, e se essa notícia dos concursos públicos fossem tão somente uma ideia, ou como diria o pessoal do Chaves, uma idiota, para conquistar o povo na hora da eleição? Sabe por quê? A Prefeitura de Campina Grande divulgou em dezembro do ano passado que até junho desse ano iria realizar o concurso. E não realizou. Rapaz, eu digo que se for isso, vai ter muita gente com raiva, porque só em Guarabira o executivo está faturando maior dinheiro, fazendo preparativo para o povo que vai fazer concurso. Tem muita gente que vai ficar com raiva. Não, realmente, mas aí Mas a política, a administração pública brasileira é cheia de peculiaridades. Eu lembro, inclusive, de concurso que o pessoal é aprovado, não é chamado. E passa o tempo dos 4 anos e aí depois perdeu a vaga. Mas ainda não acho que não. Seria uma não, grande para ser verdade. Nós esperamos que não seja. Me veio essa pulga na orelha por conta dessa ideia de talvez a banca não esteja preparada e precisa adiar. Em Campina Grande nós já estamos há quase 6 meses de concurso adiado. Aliás, não temos como, é quase um ano, porque o pessoal da Prefeitura de Campina Grande disse que o concurso ia sair até junho desse ano. E não saiu. Eles anunciaram isso na metade do ano passado. Eles voltaram a reafirmar o concurso de Campina Grande em dezembro. Esse concurso não aconteceu. Então, não sei. Muita coisa aí está por vir. O que é que nós devemos esperar? Nós não devemos esperar surpresas. Imagina aí, você desiste de estudar para o concurso porque está nessa incerteza. Aí você desiste de estudar numa semana, na outra semana lança o edital e você já perdeu o foco. Não, de jeito nenhum. Você tem que elaborar um plano de estudo e manter esse plano de estudo com a maior força que você puder. Sabe por quê? Porque caso não aconteça esse concurso, haverão outros. E os conhecimentos adquiridos não serão perdidos. E com certeza irão te ajudar muito nos processos seletivos futuros, nos editais de concurso e processos seletivos futuros. E, aliás, é bom que você mantenha essa carga de estudo por uma razão muito simples. Nós estamos tendo uma tendência para um governo federal liberal representado economicamente pelo Paulo Guedes. Não é? E o Paulo Guedes já disse que tem como intenção privatizar boa parte das estatais. E essa privatização, evidentemente, vai diminuir o número de concursos públicos, porque, uma vez privatizadas, serão os donos das empresas que decidirão como iriam admitir novos funcionários. Porque necessariamente um órgão privado não precisa fazer justo. Então, mas aí eu acredito que mesmo sendo um órgão privado, haverá, de fato, a ideia da meritocracia. O indivíduo vai ser chamado pelo mérito. Então, é importante que você mantenha a sua carga de estudo, porque mesmo havendo a diminuição de concursos públicos, possivelmente havendo a diminuição de concursos públicos, isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque haverá uma diminuição, se houver uma diminuição, será em função da privatização das estatais, mas elas continuarão funcionando em outros modelos de organização, mas continuarão funcionando. E eu acredito que por ser um plano de governo liberal, terá uma amplitude maior para essa ideia de meritocracia. O indivíduo vai ser admitido por mérito. E se está na hora de você adquirir um mérito, é agora estudando, certo? O seu tempo de estudar é o agora. Entendemos, inclusive, que nós estamos em um pré-segundo turno, um momento de campanha, é um momento confuso, é um momento perturbador, é um momento complicado, mas alguém vai ser eleito presidente, vai governar o país, mas e você? O que vai fazer da sua vida quando esse presidente for eleito? Você tem que ter o seu plano pessoal, e esse plano pessoal envolve necessariamente um caminho de estudos, um caminho da meritocracia, um caminho em que você tenha dominado determinados conhecimentos e habilidades que lhe permitam entrar no mercado de trabalho e permanecer nele, certo? Então esse caminho é o estudo. Independente de haver mais ou menos concursos públicos, mantenha o seu ritmo de estudos. Pois bem, voltando aqui para a metodologia de estudo da CPCOM, nós já sabemos que a CPCOM tem uma fama de ser muito pesada, de ser muito complicada nas questões de língua portuguesa. E aí eu não sei, Bruno, se a CPCOM que é muito difícil
ou se é a nossa população que ainda não está preparada para uma prova de gramática. Eu digo, já fiz uma prova de gramática da CPCOM, estava esperando uma coisa, foi outra, e eu realmente fiquei completamente... Eu tenho uma teoria bem simples. Não creio que as provas de português da CPCOM seja difícil, porque eu já vi provas que realmente era água, mas que nós, brasileiros, especialmente paraibanos, isso é uma deficiência que a gente tem que assumir, nós não estamos acostumados com gramática normativa. Nunca. Claro. Talvez, vez ou outra, nos damos bem no Enem por causa da interpretação textual, mas quando chega na gramática normativa, quando chega para você reconhecer o que é uma orfênia, o que é uma preposição, o que é um objeto direto e indireto, você falha, você não sabe o que é isso. Não digo você, digo nós, eu mesmo não sei o que é isso. Então, realmente é... Então, geralmente, isso é uma característica que falta na gente. E a gente, é justamente importante que a gente deva suprir isso, que nós devamos suprir isso. Porque, quer queira ou não, a CPCOM ela pode não cobrar o que vai estar no edital, mas ao mesmo tempo que ela cobra faz parte de toda uma gama da gramática portuguesa. E você tem que saber isso. Pois é, então a CPCOM, sabendo dessa nossa realidade local e da realidade nacional, que é deficiência em língua portuguesa, eu mesmo me assumo como deficiente em língua portuguesa, eu não consigo usar a crase de jeito nenhum. Pode ver as minhas publicações no Facebook, você pode detectar vários locais que a crase seria muito bem incluída, eu não coloco porque eu não sei usar. Então, sabendo disso, a CPCOM ela bota para descer mesmo nas questões de língua portuguesa, ela tora o candidato na língua portuguesa. Você já sabe disso? Sabe. O que você vai fazer agora? Você vai estudar demasiadamente, você vai estudar com muito mais força de vontade, muito mais tempo, muito mais disponibilidade a disciplina de língua portuguesa. E o que em língua portuguesa? Tudo. Não tem um conteúdo que é mais cobrado, outro conteúdo que é menos cobrado. É absolutamente tudo. O que você puder estudar em língua portuguesa para a CPCOM é interessante. Agora, em que nível? Até o nível intermediário. Eu lembro de algumas questões de nível fundamental que pedia para o candidato saber identificar análise sintática de período composto. Essa já é uma questão de nível médio, mas que a CPCOM cobrou em fundamental. Então, o nível de fundamental para o nível médio na língua portuguesa não se diferencia muito. Há também não há muita distância do nível entre o médio e o superior. Se você for fazer para um cargo de nível médio ou fundamental, o seu ritmo de estudo tem que ser de língua portuguesa, tem que ser um ritmo de estudo focado e estruturado, mas não a ponto de você virar madrugadas e noites e dias estudando. Não, não é isso. Você pegou também não é esse monstro como alguns taxam. A prova é difícil. Não, aliás, como disse Bruno, não é difícil, é que nós não temos ainda a maioria de nós, eu me incluo nesse meio todo, as habilidades de trabalhar com língua portuguesa, com a gramática normativa. O que não estava no Enem, muito bem dito, é a interpretação. E talvez seja por isso que tenhamos tantas boas notas em língua portuguesa. Mas a falta da gramática normativa para o nível médio das provas da CPCOM, ela é facilmente suprida com algo em torno a 12 meses de estudos. Com 12 meses de estudos intensivos, você conseguirá dominar os conteúdos exigidos pela CPCOM a nível médio. Mais uma vez, você tem que fazer a leitura das gramáticas normativas, você tem que acompanhar videoaulas de gramática, mas você tem que estar com as suas provinhas da CPCOM baixadas. Você tem que estar com as suas provinhas da CPCOM já em PDF, salva no seu pendrive, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, para estar resolvendo questões ao mesmo tempo que está estudando. Está estudando e resolvendo questões. Para quem quer fazer concurso ainda, está aberta as inscrições ainda, salvo engano, do Banco do Nordeste, prova que vai acontecer em dezembro, e é um salário extremamente generoso assim para alguém de nível médio. Para você ter ideia, está na faixa de R$ 2.950. Isso para o nível médio, mais as gratificações. Então, para você que também quer fazer concurso, tem essa opção do Banco do Nordeste. É a nível federal, mas as vagas estão muito boas para nível estadual também. É uma prova mais pesada do que você vai encontrar com a CPCOM, porque você vai encontrar uma prova em 4 horas com 120 questões para responder.
Porém, para quem já está estudando há tempo, quem realmente quer pegar esses 3 meses aí estudando, pode ser uma boa proposta. Eu particularmente não fiz a leitura prévia do edital desse concurso por medo, certo? Eu já decidi que quando saiu a notícia que esse concurso, eu não vou nem ler nada. Eu tenho medo dessas bancas, é uma danada. Eu né, ainda não tenho condições de passar, de estudar para nível desse concurso. Então, eu não tenho condições de dar alguma dica de estudo para essa banca. Estou falando da CPCom, porque é uma banca que eu conheço, já fiz algumas provas, já fiz a minha leitura, já assisti às videoaulas, já fiz um estudo da banca, aliás. E como eu ia dizendo, acerca das provas anteriores, eu baixei todas as provas de prefeituras para nível médio e superior, coloquei no Google Drive em uma pasta separada por prefeitura, certo? Eu pretendo estar divulgando essa pasta antes da realização do concurso para facilitar os estudos. Eu ainda estou entrando em acordo com toda a direção da associação estudantil para ver qual seria esse retorno. Se a associação iria divulgar o nome iria divulgar o nome de quem fez essa compilação do material que deu trabalho. Foram mais de 2 dias de compilação, de ajuda, para conseguir montar toda essa documentação e divulgar e disponibilizá-la gratuitamente para acesso de todo mundo. Mas a gente está em acordo, mas eu acredito que antes da prova, das provas de concurso, nós estaremos divulgando todas as provas da CPCom, que você pode baixar com muita facilidade, mas é um processo muito chato. Você está pegando a prova e escolhendo, baixando a prova e o gabarito, prova e gabarito, isso é um processo demorado, chatinho. Eu tenho tudo isso já baixado em pastas do Google Drive, posso estar disponibilizando gratuitamente. Mas isso é uma questão de tempo. Daqui a pouco, nos próximos programas, quando estiver mais próximo da prova, eu vou estar fazendo mais considerações acerca disso. Inclusive, estou elaborando também uma apostila só com questões de língua portuguesa. São questões que nós vamos trabalhar ao longo dos próximos programas. Quero dizer, no final das contas, que você pode contar com a associação no que diz respeito à metodologia de estudo e a conteúdo, certo? A gente está aqui para lhe ajudar. Mas, muito bem. Língua portuguesa, certo? Certo. Você já sabe como estudar para a língua portuguesa. Hoje tem mais conteúdos. Vai depender. Se você quer para cargo de nível fundamental, geralmente não tem conteúdo específico. É matemática básica. Mas tem em mente uma coisa, direito vai ter, viu? Direito para prefeitura é cobrado em superior. Não cai direito em fundamental e médio. Depende do cargo. Aliás, eu não vi aí um cargo para fundamental da CPCom que cobrasse direito. Direito é para superior. Da fundamental. Desculpe. Direito é para... Para médio e superior. Uhum. Mas aí vamos vendo como é que fica isso aí. Mas a CPCom ela pode inovar, né? Quem sabe? Mas... Isso não. Isso não, né? Ela pode inovar, né? E querer né? Ferrar com todo mundo. Vamos contar com a bondade no coração dos organizadores da prova para facilitar o negócio para a gente, né? Pois bem, as demais matérias elas devem ser estudadas a depender do curso. Qual é o nosso conselho? O nosso conselho não é que você mais baixe a prova, é que você baixe os editais. Por quê? E isso eu digo também, eu já baixei todos os editais de todas as provas de prefeitura de 2013 para cá, é um bocado de coisa. Nos editais, você vai conseguir encontrar um padrão de conteúdo que é cobrado por cargo. Por exemplo, para o cargo de auxiliar administrativo, quais foram os principais conteúdos cobrados ao longo das últimas 5 provas, por exemplo, das últimas 10 provas? Você baixando os editais, você vai descobrir quais são os conteúdos que são mais cobrados, quais são os conteúdos que são menos cobrados. E se você fizer a comparação do edital com as provas, você vai descobrir que a banca ela tem mais habilidades com questões de determinadas áreas e outras não. E assim você vai poder focar não somente naqueles conteúdos que os editais mais cobram, como também naqueles conteúdos que estão nos editais e que a banca mais cobra. Então, você tem que ter essa leitura de concurseiro. E a leitura do concurseiro é a leitura da antecipação da questão. Você tem que pegar a prova e já saber automaticamente qual questão vai ter naquela tua prova. Por quê? Porque você leu todas as provas anteriores da banca, você sabe que não tem condições da banca estar sempre inovando, você sabe que o mesmo conteúdo já foi cobrado ao longo de um certo período, então você já antecipou a prova toda. Tem um professor, inclusive, não lembro o nome dele, é um professor da Gran Curso, ele diz, concurso público só serve para você garantir a sua vaga. A vaga é sua. Você vai lá e
Se você é um concurseiro de verdade, você antecipa a questão. Você antecipa a prova. Você só vai lá citar seu nome para garantir a sua vaga, porque a vaga é sua. Se você estudar como um concurseiro. A velha meritocracia. Então, vale a pena você estudar, vale a pena você manter o seu foco no que se refere a, conteúdos cobrados no edital. E 2, questões cobradas a partir dos editais. Porque nem tudo que está no edital está na prova. Então, como você vai fazer essa leitura prévia de comparações entre provas anteriores e editais anteriores, você vai identificar quais são os conteúdos mais cobrados para a sua área e vai identificar também quais são as questões mais cobradas para a sua área. Português, o raciocínio é o mesmo, certo? Você tem que estudar português, você tem que focar especificamente em língua portuguesa, porque é a prova de português que separa os aprovados dos não aprovados. Então, você tem que focar nessa prova, você tem que estudar para esta prova. E agora, com esta boa notícia que o nosso companheiro Rodrigo Souza nos deu, de que muito provavelmente outras 2 prefeituras estarão sendo anexadas neste procedimento. Então, nós teremos de 6 a 8 prefeituras que organizarão concurso público no mesmo dia. Então, vamos dar início à nossa carreira de estudos e, com certeza, se nós conseguirmos manter uma rotina fixa, uma rotina estável, o nosso futuro será o emprego em uma dessas 8 prefeituras. Joinha. Bruno, alguma consideração a fazer? Nenhuma, só que nesse período, basicamente, o segredo mesmo é você ter uma rotina. Você ser sincero consigo mesmo e abdicar de algumas coisas. Sim, porque você não vai obter o sucesso se você não se esforçar e você não seguir uma disciplina. Você vai ter que ter disciplina se quer passar naquele concurso. Você não vai poder sair, você não vai poder ir a festas, você não vai poder jogar, você vai ter que se dedicar a isso. É sofrido? É, mas a recompensa vem depois. Pois é, eu até lembro, Bruno, da vez que eu estava estudando para o concurso da UEPB, fui divulgado edital, eu estava participando de alguns grupos de Facebook, de grupo de estudo. Uma semana depois da divulgação do edital, um indivíduo postou: acabei de vencer o edital. Vencer o edital é estudar todo o conteúdo do edital. Eu, poxa, como assim? O cara venceu o conteúdo todo do edital em uma semana. Fui conversar com ele, ele disse que já havia estudando há muito tempo. Então ele já estava esperando a prova. Então ele já estava preparado. Felizmente eu perdi o contato com ele, não sei se ele foi aprovado, mas realmente é possível. Você lança o edital numa semana, na outra semana você estudou tudo que estava no edital porque você vinha estudando há meses atrás. Então, vamos fazer essa leitura. Provavelmente eu mesmo vou pegar as principais áreas, como técnico de enfermagem, auxiliar administrativa, agente de endemias, e separar essas questões e vou estar divulgando gratuitamente na página da associação. Mas é bom que você já faça isso individualmente para garantir que esse material vai estar com você. Mas ao longo dos próximos programas, ao longo da proximidade dessas provas, nós estaremos trabalhando essas questões com mais propriedade e, claro, trazendo esses materiais que vão ajudar consideravelmente no seu guia de estudos. Mas é isso aí, nós já estamos extrapolando aqui o nosso tempo. Quer dizer, é isso aí. Estamos extrapolando aqui o nosso tempo e vamos ter que encerrar o programa. Muito infelizes, inclusive, em função da situação política do nosso país. Pelo menos eu estou extremamente descrente do futuro. Parece que o futuro vai ser aterrorizante, tanto de um lado quanto de outro. Não, alguma coisa de muito errada vai acontecer. Eu só espero que o povo brasileiro, nós, o povão, tenhamos mais respeito para com os outros, na medida em que não precisamos, porque apoiamos Haddad, criticar os eleitores de Bolsonaro, nem os eleitores de Bolsonaro, porque apoiam Bolsonaro, e criticar os eleitores de Haddad. Vamos tentar manter uma harmonia interna, porque independente de quem seja o nosso presidente, o povo somos nós. Nós somos o povo, independente de quem esteja nos representando. E é por aí. Nós agradecemos aqui a audiência do nosso companheiro Luan e a nossa companheira Jéssica, que estão nos acompanhando via Facebook. Aproveitar também para agradecer a audiência dos meus pais, o meu pai Epitácio, a minha mãe Gorete, meu irmão Edson e a minha irmã Heloísa, que estão sempre acompanhando o programa A Voz dos Estudantes. Mas temos que encerrar o programa. Já são 6 horas e 13 minutos. O programa hoje foi sobre um pouco da realidade política nacional e um pouco do programa, um pouco das questões relativas ao concurso público
aos concursos públicos que acontecerão nas cidades do Brejo Paraibano. Nós agradecemos a sua audiência e contamos com ela em nosso próximo programa. Ao longo da semana estaremos online na página do Facebook para debater essas e outras questões. Esperamos que vocês estejam conosco para fazer com que este programa aconteça no próximo sábado. Você acabou de ouvir Programa Voz dos Estudantes. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela em nosso próximo programa. Desejamos a todos uma ótima noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Produtos 13